Eu creio que os amados irmãos, assim como eu, gostam de festas de casamento, não é não? Então, festa de casamento é sempre muito bom e é sempre uma grande bênção e uma grande alegria para todos nós, um grande deleite. Apesar de ter aquela parte chata em que você precisa se arrumar, você precisa escolher roupa, tirar o terno do armário, escolher uma gravata, as irmãs escolher um vestido, ficam na dúvida se vão comprar ou se vão alugar, tem que ir ao salão de beleza muitas vezes, fazer cabelo, fazer o penteado, escolher o sapato. Enfim, tem todo esse processo, né, que às vezes é um pouco chato, que demanda tempo, você ficar um pouco mais apresentável e mais bonitinho, mas que no fundo, vale a pena. É uma grande bênção de Deus ver um casal se unindo em um pacto de companheirismo e amor. O casamento é um dos maiores eventos que a humanidade pode presenciar. Quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. A noiva entrando de forma deslumbrante, de forma bela, o noivo lá no altar esperando a sua noiva, sem acreditar naquele milagre, todo abobalhado ali. Depois tem um tempo de festas, um tempo de abraço, um tempo de rever os amigos, de se cumprimentar, de bater várias fotos. Tempo de comida, que é um tempo bom também, tempo de salgadinhos, jantar, bem casados, e todo esse tipo de coisa gostosa que normalmente acontecem nas festas. E isso é muito bom. Mas casamentos têm os seus tempos difíceis. Casamento tem as suas tensões. Muitos aqui são casados e eu creio que durante a preparação houve um desgaste. Talvez os noivos, né, ficam bastante tensos, discutem bastante durante aquele processo, ficam na dúvidas com a lista de casamento, quem é que vai convidar, ficam na dúvida quem é que vai chamar para ser os padrinhos, quem é que vai celebrar aquela cerimônia. Enfim, tem esses tipos de tensões e de dificuldades. Hoje nós vamos ver um momento de alegria. Nós vamos ver um momento de uma festa de casamento, um momento de celebração, mas com uma grande tensão e um grande problema, talvez até uma espécie de envergonhamento público. E nós vamos ver também a presença do Filho de Deus tentando resolver toda essa situação. Nós vamos ver aqui Jesus resolvendo o problema daquele casamento e nós aprenderemos um pouco mais sobre quem ele é e sobre o que ele fará e como isso traz implicações para as nossas vidas e até mesmo para a nossa salvação. Então nós vamos ver que Jesus ele vai inaugurar o seu ministério salvando um casamento e ele vai assim sinalizar, apontar para a sua hora final. Nós estamos expondo a série de mensagens no Evangelho de João e hoje, pela graça de Deus, a gente vai entrar no capítulo 2 do livro. Eu já quero convidar para que você possa estar se dirigindo para lá e vamos fazer então a leitura do texto e vamos tentar ver o que é que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite através dessa porção da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 2, dos versos de 1 a 12. Todos acharam? Amém? A palavra então do Senhor, ela nos diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo,
por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar e vamos pedir para que Deus nos abençoe durante o tempo de exposição da sua palavra. Pai, nós te louvamos pela bênção e a alegria de termos a porção da tua palavra, o texto sagrado diante de nós e aberto, e por essa oportunidade que temos de estudar e de observar atentamente as implicações e os preceitos do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos pedir para que nesta noite o Senhor prepare o nosso coração para receber de bom grado aquilo que o Senhor quer nos mostrar e quer nos ensinar através desse texto de João. Que a tua palavra encontre morada em nossas vidas, que ela venha produzir mudanças profundas em nós e nos ajudar a ver quem de fato tu és e a se colocar em submissão ao Senhor e ser mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Eu te peço por mim, para que o Senhor me dê ousadia, poder que vem do alto, para abençoar e edificar a vida da tua igreja através da pregação da tua palavra. Que não seja eu, seja o Senhor falando ao coração do teu povo. Que o teu Santo Espírito nos guie em todo o tempo, na verdade do texto sagrado, que ele não nos permita fugir daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E que ao término deste tempo, apenas o teu nome seja lembrado, e assim o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Jesus. Amém. A primeira lição que a gente aprende aqui, nesse texto, em especial dos versos de 1 a 5, é que nas situações difíceis presentes neste mundo caído, cada um de nós devemos nos voltar para Jesus. Nas situações difíceis presentes neste mundo caído, cada um de nós devemos nos voltar para Jesus. Então, amados irmãos, nós temos acompanhado aqui nesta série de exposição muitas verdades importantes e impressionantes no Evangelho de João acerca de Jesus. Nós aprendemos acerca de que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, de que Jesus, ele estava no princípio com Deus, ele era o próprio Deus antes de todas as coisas serem feitas. Nós vimos através do testemunho de João Batista coisas e verdades impressionantes acerca de quem é esse Messias. O próprio João, como ele afirma, ele era alguém que era incapaz de desatar as correias das sandálias empoeiradas de Jesus Cristo. Nós vimos o que é que significa que o fato de Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na semana passada nós vimos a primeira turma de discípulos, de seguidores de Jesus. Nós estamos aqui, conforme esse texto nos mostra, no terceiro dia, logo depois da sessão anterior, depois daquela conversa que Jesus teve com Natanael. Quando Filipe corre para mostrar quem era aquele Jesus, para exclamar, nós achamos o Messias. E Natanael, ele fica impressionado, ele fica em dúvidas e se pergunta se de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Jesus chega até ele e diz: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo daquela figueira. E então nós temos aqui uma sequência de eventos muito importantes. Nós temos aqui, no início do ministério de Jesus, 6 dias de uma semana intensa de dura atividade, de profundo trabalho e de serviço a Deus, onde ele vai mostrar a sua glória. E dentre dessas muitas atividades na agenda de Jesus, parece que ainda havia espaço para ele ir a um casamento. Então aqui na nossa história, nós vemos que Jesus ele está nessa pequena cidade chamada de Caná da Galileia.
E Jesus, ele está nessa festa de casamento. Agora veja aqui quem é que foi convidado para esse casamento. Nós temos aqui Maria, a mãe de Jesus. Embora João não mencione ela aqui, mas a gente consegue perceber claramente que ela estava lá nesse casamento. Maria, nessa época, que muito possivelmente ela já estava aí por volta dos seus 45 a 50 anos de idade. E ela era alguém muito conhecida naquela região, apesar de Maria não morar lá em Caná da Galileia. Mas ela foi convidada para esse casamento também. Alguns vão até sugerir que Maria, muito possivelmente, ela estava ajudando na organização daquela festa, nos preparativos, talvez responsável até mesmo pela comida da festa. E Maria, ela sabe acerca do problema. Ela sabe o que é que estava acontecendo ali, daquela falta de vinho, antes dos outros, antes mesmo até do próprio noivo saber do problema. Ela estava lá sabendo. E nós vemos aqui Jesus Cristo também nessa festa de casamento, filho de José, que foi convidado. A essas alturas aqui, parece que Jesus ele não está com seus 12 discípulos, mas apenas alguns discípulos, apenas alguns grupos que ele havia já chamado no capítulo anterior. Eles estão seguindo a Jesus, então Jesus, juntamente com a sua turma, eles são convidados para esse casamento. José, o pai terreno de Jesus, o mais provável é que a essas alturas ele já estivesse morto. Mas algo interessante, irmãos, está acontecendo aqui. Maria, ela vê um problema. E Maria, ela vai atrás de Jesus para resolver o problema. E aí a gente fica se perguntando, por que Maria vai atrás dele? Se de fato Maria, nessa época aqui, ela já era uma viúva, muito possivelmente Maria, ela já dependia de Jesus há vários anos. Ela já tinha aprendido que Jesus, ele era um homem confiável, que Jesus, ele era um homem cheio de recursos. Não porque a essas alturas Maria, ela já havia presenciado Jesus fazer algum tipo de sinal, não, porque João vai nos mostrar, vai nos indicar que esse era o primeiro realizado aqui por Jesus no capítulo 2. Mas a essas alturas Maria, ela já tinha visto como Jesus, o seu filho, o homem perfeito, é alguém que é excelente e capacitado por Deus para cuidar de pessoas. É alguém que sabe lidar com as situações difíceis. É alguém que é presente. É alguém que é um homem de verdade, e não um menino, não um moleque. E com isso a gente precisa parar e lidar aqui com um erro muito comum que surge através desse entendimento aqui do texto. Será que Maria era uma mediadora entre nós e Jesus Cristo? Será que o romanismo aí está correto quando eles pegam essa passagem aqui do capítulo 2 e retira daqui de que Maria, ela é o melhor caminho que podemos ter para acessar o coração de Jesus? Peça à mãe que o filho atende. Essa é uma ideia, irmãos, totalmente equivocada aqui de que nós temos acesso a Jesus por meio de Maria. A ideia que muitos tiram é de que esse texto aqui nos mostraria que Maria, ela seria alguém capaz de dar aquele empurrãozinho para Jesus e convencer a Jesus de fazer esse milagre aqui. Você está querendo alguma graça? Você está querendo que Jesus mude, transforme a sua vida para melhor, que Ele faça algo na sua vida? Você quer uma solução para todos os seus problemas, mas Jesus parece que não ouve, ou Jesus ele está com o coração muito duro e não está atendendo. Então o que é que você faz? Você fala com Maria. Maria ela é a nossa intercessora, ela é a nossa mediadora, e ele não vai conseguir resistir ao pedido de uma mãe. Qual é o filho que consegue, né? Mas certamente, irmãos, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é algo sem cabimento.
Maria, ela não é a nossa mediadora entre Deus e os homens. Maria, ela não é alguém divina. Ela é uma mulher comum, como qualquer outra das irmãs que estão aqui nesta noite. Maria, ela não era alguém sem pecado. Maria, ela não era alguém santa. Eu não estou dizendo aqui que Maria, ela não teve a sua importância em todo esse processo, em que ela não foi honrada. É claro que sim, porque Maria carregou em seu ventre o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas isso não fez de Maria alguém mais santa. Maria, aqui no nosso texto, ela vai fazer o que é certo. Veja que Maria, ela entende muito bem que quando um problema surge em nossas vidas, quando alguma situação acontece em nossas vidas, meus irmãos, não tem ninguém melhor na face deste mundo para se voltar do que o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o problema que você está passando na sua vida de forma mais específica. Talvez problemas que você já tem lidado há anos e que aparentemente não se resolve. Talvez problemas dentro do seu casamento. Com brigas, com discussões, com pecados. Talvez você tenha tido problema na criação de filhos. Com o seu tempo, com a sua mordomia do tempo, com as suas finanças. E talvez essa situação não está se resolvendo. Você tem colocado todos esses problemas e todas essas dificuldades nas mãos de quem? A quem você tem primeiramente recorrido para resolver os seus problemas? Será que você tem recorrido a Jesus e tem colocado aos pés dele todos os dilemas e todas as dificuldades e tensões que existem em sua vida? Maria, ela se volta para Jesus, ela vai falar com ele e diz, olha, acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. E aí a resposta que Jesus vai nos dar no verso 4, talvez cause um certo tipo de espanto e de estranhamento. Talvez você leia a resposta de Jesus e você ache esquisito quando ele fala no verso 4, mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ou talvez aí na sua versão tenha, ô mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei, nossa, como Jesus está sendo grosso, né? Grosseiro e hostil, né? Mas não é nada disso, irmãos. Isso aqui precisa ficar muito claro. Jesus, ele não está sendo aqui de forma nenhuma desrespeitoso ou desonroso com a sua mãe. Certo? Ele não está aqui quebrando o 5º mandamento, lá de Êxodo 20, de honrar pai e mãe. Não, Jesus, ele cumpriu toda a lei do Senhor. Mas Jesus, ele é um homem adulto. Jesus aqui, ele segue uma agenda e os planos não ditados por homens, não ditados por pessoas, mas segue os planos e a agenda de Deus, nem mesmo da sua mãe, e era importante que ela já soubesse disso logo de início. Jesus, ele não é encurralado, os seus planos não são controlados ou ditados por meros humanos. Quando Jesus usa a palavra que mulher, talvez soe um pouco rude, né, na nossa língua portuguesa. Talvez é um pouco mais rude do que era aqui no original. Mas Jesus, ele não foi alguém desrespeitoso com a sua mãe. Isso aqui é uma expressão que é até difícil de traduzir, porque nós não temos um equivalente ou uma tradução exata dessa palavra. Aqui não é um mero mulher, como a gente fala, ei mulher, pega um copo d'água ali para mim. Mas também não é aquele senhora super respeitoso. Mas de qualquer forma, Jesus, ele não desrespeita Maria aqui. O que Jesus, ele está dizendo no final das contas é, o que é que você quer que eu faça? Por que você está me dizendo isso? O que é que há por trás das suas ideias, Maria? Jesus, ele queria entender o que era que se passava no coração de Maria. E é muito importante e interessante que Maria aqui,
ela vai dar uma resposta de fé para Jesus. Jesus diz aqui: Maria, ainda não é chegada a minha hora. O que é que normalmente isso aqui significa? Geralmente, a gente acha que isso aqui está ligado ao início do ministério de Jesus. Maria, ainda não é chegada a minha hora de fazer sinais, de fazer milagres. E assim, Maria, ela teria forçado a barra para que Jesus começasse logo a mostrar os seus sinais. Não, essa não é a ideia aqui. Essa expressão, minha hora, aqui no Evangelho de João, ela é sempre usada como uma referência para a sua cruz. Como uma referência aqui à sua morte. Aquilo que aconteceria como ponto culminante, como ponto máximo da sua obra aqui neste mundo. Mas como é que isso aqui vai responder ao pedido de Maria? Nós vamos ver no decorrer da exposição. Jesus não queria fazer naquele momento uma demonstração pública e espetacular do seu poder divino. Ele acha aqui uma maneira de resolver a situação, mas de forma que poucas pessoas soubessem daquilo que estava acontecendo. Veja, os serventes da festa, eles ficam sabendo bem depois. Os noivos não sabem o que é que está acontecendo aqui. Os únicos que sabiam da situação eram aqueles servos que ajudariam no trabalho de encher de água as talhas que estavam lá. E os noivos, eles nunca souberam do que de fato aconteceu. E isso aqui é o mais impressionante. Maria, de forma sábia, no verso 5, ela diz, então, ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Muito bem, Maria. Você captou a ideia. Maria, você deu uma resposta de fé. Uma resposta de plena confiança em Jesus Cristo. Ela não vai dizer aqui para os serventes o que é que eles têm que fazer, mas Jesus, ele vai dizer. Então, meus irmãos, todos nós devemos seguir o que essa mulher aqui diz. Olhar para Cristo e crer nele. Não em Maria, não em outras coisas, não nas circunstâncias. A ênfase da palavra de Deus nunca é em Maria. A ênfase das Escrituras é na pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. É no plano de Deus para as nossas vidas e para esse mundo. E o conselho aqui de Maria, ele segue sendo válido para todos nós de alguma forma. Qualquer coisa que Jesus te disser, meu irmão, faça. Faça isso. E isso é uma plena confiança em Deus. Isso é uma plena dependência de Jesus Cristo. Serve para todos nós. Faça o que Ele te disser. Faça. Faça sem medo. Faça sem temor. Confie e dependa dEle quando a situação da sua vida for difícil. Quando você achar que não tem mais nenhuma solução. Quando você não souber mais o que fazer, corra para Jesus e peça a ajuda dEle. A vida tem problemas, ninguém está isento disso. A vida tem dificuldades, tem situações difíceis. Existem coisas no decorrer da nossa caminhada que a gente fica feito barata tonta, sem saber o que fazer, sem saber como agir, como proceder. E Maria hoje, de forma sábia, ela nos mostra, faça tudo aquilo que Jesus está falando para você fazer. Aí talvez você pode se perguntar, bom pastor, mas como saber o que é que Jesus me pede para fazer? Através desse livro santo, irmãos. Através das escrituras inspiradas por Deus, através da Bíblia. Através dos seus mandamentos, das implicações justas e sábias, corretas e verdadeiras que cada um de nós podemos tirar para as nossas vidas. Desse livro santo que Ele revelou para cada um de nós.
Estranhamente, a gente vê crentes confusos acerca do caminho em que deve seguir. A gente vê crentes confusos em não seguir o conselho de Deus. Faça o que Jesus disser. Acerca do seu casamento, acerca da criação de filhos, acerca das suas finanças, acerca do uso do seu tempo, acerca das tomadas de decisões na sua vida, seja qual for o problema que está surgindo na sua vida, meu amado irmão, busque a orientação de Jesus Cristo. E como Maria muito bem disse, faça o que Jesus disser. Então essa é a primeira verdade que a gente consegue aprender aqui, que em situações difíceis que acontecem por causa deste mundo caído, nós devemos nos voltar e correr para Jesus e assim fazer o que Ele nos disser. E a segunda verdade que a gente aprende, consegue ver, é que Jesus aqui ele vai salvar a festa produzindo vinho. Os versos 6 a 10 nos diz assim: estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinham vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Então a gente vê aqui Maria tendo essa ação de fé, tendo essa demonstração bela de fé e agindo. Maria, quando ela se aproxima de Jesus como mãe, ela é repreendida. Mas quando ela age com fé, ela é honrada. Então Jesus ele está lá, ele está no casamento, está no seu tempo de descontração lá com seus amigos, festejando, mas aí o vinho acaba. E aí talvez a gente possa se perguntar, bom, mas isso é coisa pela qual Deus, ele deva de fato se importar? O fato do vinho aqui nessa festa de casamento ter acabado, será que isso é algo realmente necessário a gente incomodar o mestre, incomodar o Todo-Poderoso? Será que Deus ele não tem mais nada importante para fazer, para agir e resolver, não? Infelizmente, algumas pessoas vão pensar dessa forma. Mas veja aqui o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se importa com as coisas pequenas do nosso cotidiano. Jesus Cristo, ele se importa com coisas relativamente pequenas e talvez sem importância aos nossos olhos. Jesus, ele se preocupa não apenas com a nossa salvação presente e futura, mas ele se importa, meus irmãos, com os pequenos dramas que acontecem na nossa vida. Os dramas do nosso cotidiano. É Deus quem cuida do seu povo em toda a jornada da nossa peregrinação aqui neste mundo. E meu amado irmão, seja qual for a aflição do seu coração nesta noite, traga até Cristo. Não há assunto pequeno demais para Ele. Ele realmente se importa e cuida dos seus filhos. Então pensa aqui comigo o seguinte, nós temos este jovem casal, eles estão com todo o anseio, com toda a alegria da união matrimonial, mas eles estão correndo aqui o risco de passar vergonha na própria festa de casamento. Em especial o noivo aqui. No contexto aqui, pelo menos nessa época, era a obrigação do noivo prover o alimento para a festa de casamento. E a festa de casamento, naquela época, poderia durar uma semana inteira. Então, quem tinha que bancar e arcar com as despesas financeiras no casamento era o noivo. E isso era uma responsabilidade muito grande para ele.
A família da noiva talvez até poderia chegar e ter uma má impressão e dizer, rapaz, esse cara escolheu a minha filha aí para casar, mas ele é maulizeira. Ele nem a festa de casamento ele conseguiu, mas Jesus ele estava lá, presente nessa festa. E Jesus ele vai resolver aquela situação. Ele vai transformar lá a água em vinho. E uma coisa, irmãos, precisa ficar muito claro aqui. Que o que Jesus está fazendo aqui é algo que nenhum ser humano é capaz de fazer. Que isso fique bem claro, isso aqui é um milagre. Isso aqui é uma ação do Deus Todo-Poderoso, do Deus encarnado. É uma ação sobrenatural do Deus homem. E alguns vão tentar alegorizar essa passagem aqui, ou espiritualizar demais a história aqui, explicar a história com meros termos naturalistas. Mas não. Jesus aqui, ele não está simplesmente pegando o pozinho mágico e jogando lá na água, para depois tudo aquilo ali virar um suco. Não, isso aqui não é uma farsa. Isso aqui não é um truque. Existe um claro reconhecimento aqui do mestre Sala, ou nos termos dos dias atuais, do mestre de cerimônia aqui. Era alguém que era acostumado a lidar com festas, alguém que entende de vinho. Esse homem, ele pega esse líquido, bebe, e ele diz, rapaz, isso aqui é vinho. Isso aqui, na verdade, é um excelente vinho, o melhor de todos. Não é qualquer vinho aqui. Então, a gente precisa parar e considerar. Esse milagre aqui, ele é um grande assombro. E ele é algo importante para nós. O primeiro sinal do ministério de Jesus Cristo é garantir que uma festa continue. Garantir que essa festa não se acabe. E será que isso aqui não nos impressiona, meus irmãos? Será que isso aqui não é algo divino e fabuloso? Jesus garantir que a festa não vai acabar? Será que isso aqui não se parece um pouco distante do Jesus que talvez você ouve falar por aí de vez em quando? Um Jesus que é careta. Um Jesus muito rude. Um Jesus que não gosta de festa, que vive longe da comunidade. Um Jesus que não tem vida social com os seus. Que não participa da vida uns dos outros. Não participa de festa. Será que a gente entende esse aspecto de Jesus Cristo aqui? Deixe-me trazer uma situação aqui para um pouco mais perto da nossa realidade. Digamos que Jesus ele não tenha nascido há 2000 anos atrás. Digamos que ele tenha nascido nessa época de hoje em que nós vivemos aqui. Digamos que Jesus ele tenha nascido aqui na cidade de Fortaleza. Que ele fosse um cearense arretado, né? Como a gente diz aqui. Que Jesus ele andasse pelas ruas aqui do nosso bairro. E aí eu lhe pergunto, se você convidasse Jesus para a festa de aniversário do seu filho de 5 anos, você acha que Jesus iria? Será que você ainda tem dúvidas nisso? Eu acredito que ele iria. Eu acredito que Jesus ele iria se sentar na mesa com a gente, que Jesus ele comeria brigadeiro, que Jesus ele comeria um bem casado, coxinhas, que ele comeria um creme de galinha, né, não? Que não pode faltar nas festas de aniversário. Jesus ele faria isso. As pessoas iam amar a presença de Jesus. Não haveria ninguém na sua festa mais interessante, mais cheio de vida do que o Senhor Jesus Cristo lá. A gente precisa ter cuidado para não ir atrás de uma versão diferente de Jesus. Alguém que é afastado do seu povo. Alguém que não se relaciona, que não tem intimidade com o seu povo. Alguém que é distante, alguém que não tinha momentos de descontração com os seus amigos, com os seus discípulos.
Quão distante, meus irmãos, esse Jesus Cristo, que garante a continuidade dessa festa dessa ideia de que ele não tem vida social, de que ele não tinha tempos comuns de alegria com outras pessoas, com seus discípulos, com os seus amigos. Jesus não quer que a festa acabe aqui. Jesus, então, ele fez o vinho alcoólico, vinho muito bom. Havia, então, lá 6 talhas cheias de água lá. Essas talhas eram preparadas e deixadas lá para que os judeus, quando chegassem, eles fizessem lá o seu processo de limpeza, o seu processo de purificação. Então, Jesus, ele faz isso. Ele pega essa água e transforma num vinho excelente. E, meus irmãos, era muito vinho. Alguns vão chegar a dizer que era em torno de 500 a 750 litros de vinho. Era muito vinho. Os serventes sabiam do que é que tinha acontecido. Os outros não. Os responsáveis lá, o cerimonial, eles ficam surpresa. Pois você primeiro serviria um vinho bom. Mas o homem, ele ficou impressionado e diz que eles haviam guardado o melhor vinho para depois, para servir por último. Jesus, ele faz isso. Jesus, ele se alegra com os seus nessa festa. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele salva essa festa. Jesus, ele gosta de ver o seu povo alegre. E nos versos 11 e 12, vai nos mostrar que este milagre aqui aponta para algo ainda superior a isso. Esse milagre aponta para algo superior. Versos 11 e 12 nos diz assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Cristo aqui, ele vai sinalizar então o seu amor, o seu cuidado em prover o vinho para aquela festa. Esse milagre aqui que Jesus realizou diz respeito a algo a mais do que o próprio sinal. O sinal aqui era algo que apontava para fora de si. Esse sinal aqui que Jesus ele vai realizar aponta para o poder de Jesus Cristo. Aponta para a sua divindade, que já foi estabelecida por João desde o primeiro capítulo aqui. E nós estamos vendo algo aqui que nenhum ser humano pode fazer. Não tem como o homem transformar a água em vinho. Você pode tentar fazer na sua casa quando você chegar lá, mas você não vai conseguir. Não tem como isso acontecer. Esse acontecimento aqui nos mostra algo glorioso e extraordinário que Cristo fez. E esse acontecimento faz com que a fé dos seus discípulos cresçam. Faz com que a fé dos seus discípulos aumentem. E faz com que eles reconheçam de fato o poder de Jesus Cristo. Lembra da resposta que Jesus vai dar para Maria no verso 4, quando ele diz: Maria, a minha hora ainda não chegou. Essa resposta que Jesus vai dar aqui para Maria, ela era um tanto enigmática aqui. Essa hora não dizia respeito ao início do seu ministério aqui na terra. Mas no clímax, naquilo que Jesus ele faria no seu ministério na cruz do Calvário. Jesus aqui ele está apontando para algo muito importante que está ligado ainda a essa ideia de casamento do nosso Deus Todo-Poderoso com o seu povo. E esse era um tema muito recorrente no Antigo Testamento e é um tema muito importante. Essa ideia maravilhosa e extraordinária do próprio Deus, o próprio Senhor Yahweh, que seria um noivo protetor e purificador e que se casaria com a sua imunda Israel, fazendo a sua imunda Israel se tornar uma noiva pura, uma noiva limpa de vez por todas. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe que isso aqui é estendido para a igreja.
Em Efésios 5, nós vemos que existe uma bela comparação feita entre o marido e a esposa, e isso é comparado ao relacionamento de Cristo com a sua igreja, onde Jesus Cristo ele é apresentado como noivo. E nos mostra que os casamentos humanos devem se assemelhar ao modelo de Cristo com a sua igreja. O casamento de Jesus Cristo com a sua igreja é o modelo, o protótipo para todos os outros casamentos humanos na face desta terra. Jesus então fala para Maria que a sua hora ainda não era chegada. Isso significa que no resto do evangelho a sua cruz. O que é que isso tem a ver aqui? Parece que Jesus, ele pega algo aqui quando alguém fala, e ele vai responder de uma forma mais profunda. Ele vai dar uma resposta para além daquilo que a pessoa estava pensando ou esperando. Ele vai amplificar a resposta da pergunta, e ele vai usar isso para ensinar algo ainda mais profundo para Maria. E Jesus, irmãos, ele tinha conhecimento das profecias bíblicas. O conhecimento sobre o casamento de Deus com o seu povo. Ele sabia que o tempo da sua chegada aqui neste mundo seria um tempo de fluir do bom vinho do Senhor. E Jesus, mais adiante no Evangelho, ele vai se identificar como noivo. E lembra, antes da crucificação, Jesus, ele deixou para nós uma ordenança. Ele deixou para nós um memorial. Ele deixou para nós a sua santa ceia, onde ele mesmo explica que o vinho celebraria, significaria o seu sangue derramado por nós, em favor de nós, miseráveis pecadores. Ele nos deixa a instrução de beber desse vinho por todas as eras da igreja, em memorial dele, até que chegasse o pleno dia em que nós, como seu povo, nos reuniríamos em um novo dia, em uma nova festa de casamento com ele nos céus. O casamento da sua amada igreja com o seu amado noivo. Em uma celebração para junto com ele experimentarmos o melhor desta vida. Isso é uma grande bênção para nós, meus irmãos. Isso é uma grande glória. Isso nos mostra que Jesus, ele é o grande Salvador. Esse noivo aqui de Caná da Galileia, ele não era capaz de prover vinho necessário para a sua noiva, nem para os seus convidados, mas Jesus era. E chegaria um dia, chegaria uma hora, em que o Messias, pendurado na cruz de madeira, que Jesus Cristo, como um noivo, ele iria prover o vinho necessário para que a sua noiva pudesse cear com ele e celebrar as bodas do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas que vive e que hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que um dia se assentará no trono e reinará com os seus para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus, o noivo divino, quando chega a sua hora, ele iria prover vinho abundantemente com os cravos, rasgando as suas mãos e os seus pés, com os espinhos fincados no seu couro cabeludo, com rasgos e talhos feitos com chicotes em toda parte de seu corpo. Vinho fluiria abundantemente para todos aqueles que desejam vir à festa de casamento com ele e cearem com ele. Esse casamento nos aponta para a hora final de Cristo, quando Jesus Cristo ele resolveria o problema de toda a humanidade, de uma vez por todas, provendo o seu próprio sangue para nos limpar, para nos purificar, para que através disso pudéssemos ter uma nova vida com ele, vida eterna, vida abundante. E nós hoje somos abençoados por isso.
Nós somos abençoados através desse sangue que foi derramado na cruz por nós. Você que está aqui nesta noite e que ainda não teve encontro com Cristo, a palavra nos mostra que se você crer nele, você também estará nessa festa no último dia. Você também terá a oportunidade de cear com ele, de participar das suas bodas, de reinar com Cristo neste mundo para todo sempre. Você precisa crer no Filho de Deus. Pela sua graça, nós somos a água transformada em vinho. Nós fomos pó feito em carne, feito em pó e feito em carne novamente. Nós éramos as imundas, as prostitutas, que foi transformada em noivas. Éramos ladrões que foram transformados em um povo santo. Nós éramos assassinos, transformados e feitos filhos de Deus. Nós somos os mortos transformados em vivos. Nós somos a sua cruz. Você vai ficar de fora dessa festa? Você vai ficar de fora apenas olhando para aquilo que o Cristo um dia fará para todo sempre? Que pensemos nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque ela nos encoraja e nos ajuda a ver de forma mais clara quem tu és. Obrigado por esse texto, onde podemos aprender lições tão importantes e tão preciosas para o nosso coração e ver o poder do Filho encarnado, transformando, ó Deus, aquela festa em alegria, transformando a água em vinho e nos dando a oportunidade, Senhor, de fato lançar os nossos problemas em tuas mãos, de recorrer para o Senhor quando as situações parecem sem saídas, quando nós não temos a quem recorrer. Nos ajude a dar um passo de fé e a confiar plenamente no Senhor, de que o Senhor se importa com as nossas causas, até aquelas que nós julgamos serem pequenas, serem sem importância, Senhor. Mas para Ti nós sabemos que o Senhor se importa, que o Senhor entende as nossas dores, o Senhor entende cada dificuldade que nós como Teu povo passamos aqui neste mundo. Eu quero rogar que enquanto nós estamos aqui nesta jornada, como peregrinos e forasteiros, nós possamos preparar o nosso coração para o grande encontro que teremos com o Senhor, onde o dia tiveremos face a face e nós iremos celebrar as bodas do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas que vive e que teve a vitória e o domínio final sobre a morte, sobre o diabo e os seus anjos, sobre o poder do inferno. E o Senhor fará novos céus e nova terra. Nós reinaremos com Cristo para todo sempre. Essa é a nossa bendita esperança. E nos ajuda a vivermos as nossas vidas aqui, ancorados e alicerçados nas benditas e eternas promessas do Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.